O nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparta-te, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. E Emmanuel comenta na lição 27 do livro Vinho de Luz, indicação de Pedro. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada dos nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-lo. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumamos ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas. Ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal e fira-se-nos a alma. Apartemos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Emmanuel vem dizer para a gente que as palavras do Evangelho, de maneira geral, e aqui no caso específico dessa epístola escrita por Pedro, que está entre os três apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, mais próximos do Cristo, são palavras simples, né? Aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e siga. Mas ele vem também reconhecer que o Emmanuel, junto com cada um de nós, ombro a ombro, lado a lado, o quanto é difícil colocar essas palavras em prática devido à nossa própria natureza, ao que a gente vem fazendo ao longo de alguns milênios por aí, né? Que a gente ainda carrega dentro da gente uma parcela muito grande de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Interessante que ontem a gente estava conversando com alguns amigos sobre política e eu estava lembrando que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu capítulo 2, tem um diálogo do espírito Eliu com Jesus, né? E tem um momento que Eliu ele pede para que a árvore do Evangelho saia da Europa e venha para um outro lugar, e Jesus fala que estaria vindo para cá, para o Brasil. É um lugar onde as injunções políticas teriam importância secundária, que aqui o pessoal aqui não se preocupa muito com a parte política. Aí peguei um livro do Dr. Hermann, chamado Instruções dos Espíritos, volume 2, no seu capítulo 2, deve ter aí à disposição em PDF. O Dr. Hermann fala para a gente o seguinte, fala que os políticos aqui do nosso país ainda são espíritos vinculados ao Brasil colônia, ao Brasil império, e que ainda tem a única e exclusiva intenção de subordinar a opinião alheia a dele. Ele quer agregar pessoas para o interesse dele. E que normalmente a ideia dele é sempre ideia exclusivista para defender seus próprios interesses ou para defender o seu patrimônio, né? Então eu trago essa informação para a gente porque no meio espírita se evita muito falar de política. E quando se vai falar de política, a gente tem que botar na cabeça uma coisa: a gente tem pavor de falar de política porque a gente reconhece que em outras encarnações nós fizemos muito mal, erramos muito nesse campo da política. Então estamos nessa agora, procurando só estudar o Evangelho de Jesus, procurando afinar a nossa vida. Mas você vê que a gente precisa, às vezes, de encarnações inteiras estudando o Evangelho para conseguir afinar alguma coisa, porque é muito difícil alguém conseguir sair daqui
dessa vida, chegar ao final da vida com 100% afinado ao Evangelho. O que a gente consegue, na verdade, é ter aprendizados aí ao longo da vida e, dependendo da vontade, da renúncia, a gente modificar bastante o nosso padrão, como aconteceu, por exemplo, com Paulo de Tarso, que começou tirando vidas de cristãos, né? E tem um momento muito interessante, né, na história de Paulo, que é dito o seguinte, né, Estevão fala para Abigail, né, um momento que não está registrado no livro Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo, não. Está registrado no livro Paulo e Estevão. E ela fala para ele o seguinte, ela fala assim, Estevão fala para ela, para Abigail, fala, olha, muito carinho com Paulo, porque da mesma maneira que ele é apaixonado por Moisés, a hora que ele descobriu Cristo, ele também vai ser apaixonado na mesma medida pelo Cristo. Então, olha só como é que as coisas são. Aí ele passou 3 anos no deserto e a vida inteira procurando reformar, procurando modificar, para buscar o quê? Para se apartar do mal, para fazer o bem, para buscar a paz. E o Emmanuel fala para a gente, não é fácil porque a gente está consubstanciado nos desvios inúmeros através de consecutivas reencarnações. O peso é muito grande. É como se fosse aqui a nossa existência, um pontinho, a gente está carregando esse livro todo aqui de extensão, em relação a um pontinho, ele está pesando mais do que a gente. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para pensar assim, o que é a paz realmente? O que é a felicidade realmente? Será que quando eu conseguir fazer o meu próximo feliz, eu vou ser mais feliz? Tá, mas qual é o conceito dele de felicidade? Pode ser que o conceito dele de felicidade seja ele ter bastante droga para usar, ele ter bastante recurso financeiro só da propriedade dele sem dividir com ninguém. Olha como é que é complicado as coisas. Então a gente vai botar na cabeça assim, eu tenho que fazer aquilo que o máximo que eu puder para fazer o melhor de mim mesmo. E o roteiro mais seguro acaba sendo o Evangelho. Então a gente começa usando a nossa parte intelectual para estar pregando a boa nova, como diz aí no jargão mais popular, dentro dos meios cristãos, e procurando fazer o esforço máximo para burilar a gente mesmo, para transformar a gente mesmo, que aí sim a gente vai conseguir de trazer essa paz para a gente, porque ele fala, cegaram-nos males numerosos, a gente traz essas paixões nocivas que fazem tanto mal a gente, né? E no Livro dos Espíritos tem uma questão curiosa que fala assim, né, que não existe uma paixão sequer que não tenha origem no egoísmo. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, peraí, uma paixão sequer, um vício qualquer. O vício tem origem no egoísmo? Tem. Eu experimentei aquela comida, aquela bebida, aquela droga, gostei daquilo, agora quero muito para mim, porque é egoísmo, né? Então acaba sendo tudo a raiz no egoísmo. Quanto mais a gente começa a se interessar pela vida espiritual, a se interessar pela nossa conduta e de alguma maneira está levando também, através principalmente de exemplos, né, para as outras pessoas, aí a gente começa a se aproximar dessa paz, né, se afastando do mal. Mas a gente ainda se permite, ainda com muito pouco tempo também, que o mal ainda se mostra ainda muito grande dentro da gente. Estou falando assim no meu caso particular, que eu tenho que fazer um esforço enorme, porque de repente uma discussão com um vizinho, um problema no trabalho, uma coisa, de repente aquele sentimento vem de novo e tem que tomar um cuidado muito grande para policiar as palavras, para que elas não saiam. Por quê? Porque na verdade a gente está muito mais impregnado ainda com os nossos vícios, das nossas paixões, do egoísmo, da vaidade, do que dessas verdades do Evangelho. Por isso que a gente hoje não tem a menor dúvida disso. Nós vamos passar essa existência toda até acabar esse corpo físico aqui, estudando o Evangelho, vai chegar do outro lado da vida, vamos continuar estudando o Evangelho, e se Deus quiser e permitir, a gente vai estar assim, estudando e tendo acesso também nas outras experiências que a gente tiver. A gente precisa de um caminho ainda longo ainda para chegar até o Cristo mesmo. Então ele coloca aqui, nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-nos o ideal e fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e seguimos-la. É um desafio para todos nós, porque não tem uma pessoa sequer aqui nesse mundo que não quer ter paz e não quer ser feliz. A única questão é que a gente ainda não conseguiu encontrar o termo correto do que significa ter paz e ser feliz. E o Evangelho é a nossa bússola, a nossa âncora e o nosso roteiro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.